gente, tudo bom? Meu nome é Yasmin e sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser um quadro aqui no canal que vai se chamar Tantan News. Eu vou trazer as notícias mais relevantes da semana aqui pra vocês, tá bom? A notícia de hoje vai ser o caso tão falado que você só vê falando nisso nas redes sociais, na boca do povo, que foi o caso da Larissa Manoela. Como o caso é muito extenso e eu imaginei que uma hora ou outra a mãe dela ia se pronunciar também, eu vou deixar o vídeo só pra ela, só pra Larissa Manoela. Então vamos falar hoje, vamos entender hoje tudo o que aconteceu do começo ao fim e também falar um pouco sobre a versão tanto dela quanto da mãe, tá bom? Vamos lá. Pra quem não conhece e nem sabe quem é a Larissa Manoela, acho um pouco improvável, mas pra quem não conhece nada sobre ela, ela é simplesmente uma dos ícones mais importantes do Brasil, de acordo com mim mesma. Larissa Manoela começou sua carreira bem novinha, ela começou com 4 anos de idade e até hoje faz inúmeros trabalhos. Ela tem filme, tem música, já participou de novelas, como por exemplo Carrossel e o Cúmplice de um Resgate. Sente pena por quê? Eu sou a menina mais rica da escola? E foi, sem sombra de dúvidas, as novelas que ajudaram ela a alavancar a carreira dela. Entre borrachas e apontadores mora. Tem também um filme que ela participou quando ela era bem novinha, que eu, se eu não me engano é O Palhaço, o nome do filme, e eu não me engano. Mas ela também já fez diversos outros filmes, já fez novelas também, ela tem uma carreira musical também extensa. Então assim, é uma menina muito talentosa. Sem contar que ela só tem 22 anos de idade e 18 anos de carreira. Então assim, pra uma menina da idade dela, ela tem minha idade inclusive. Sério, eu chamei ela de Pra uma menina da idade dela, ela já conquistou bastante coisas. Mas enfim, que Larissa Manoela é uma menina extremamente talentosa, a gente já sabe. Agora, como tudo aconteceu, Yasmin? Como aconteceu essa briga? O que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada. Bom, gente, isso começou bem antes e ela deixou isso bem claro na entrevista que ela deu pro Fantástico. Eu vou tentar colocar alguns trechos aqui pra vocês, mas basicamente tudo começou quando a mãe dela parou de seguir ela nas redes sociais. Deixar de ser seguida pela mãe em redes sociais foi uma demonstração pública de que a relação entre a filha única e os pais estava em crise. Quem acompanha a página de fofoca ou então tá em uso recorrente do Instagram, viu que saiu em praticamente todos os lugares que a mãe dela tinha dado um follow nela e ninguém entendeu nada. Eu não lembro ao certo qual foi a data que a mãe dela parou de seguir ela, mas teve esse um follow e foi tipo assim, meu Deus, como é que uma mãe para de seguir uma filha? Inclusive ela ainda segue a mãe. Então foi algo bem chocante assim, né? Até o momento ela não tinha se pronunciado sobre nada. Ela até disse na entrevista do Fantástico que ela só veio a público. Você tá me atrapalhando, rapaz. Eu tô aqui trabalhando pra ganhar um trocado em nome de Jesus, rapaz. Ela até falou na entrevista do Fantástico que ela só veio a público falar sobre isso porque tava tendo muita distorção da verdade, tava havendo outros boatos que não tinha nada a ver com a história. Tava insuportável pra mim ouvir tantas mentiras, tanta deturpação, tanta distorção das histórias. Ela preferiu expor isso e trazer a público. Um dos pontos também que ela deixou frisados na entrevista foi que não tem nada a ver com o seu atual noivo, né? Que era namorado na época e agora é noivo. Conflitos que, segundo ela, nada tem a ver com o noivo. Hoje ele é a minha escolha, é o meu parceiro de vida, meu noivo. A gente deseja construir esse futuro, mas toda essa situação se deu antes dele entrar na minha vida. Que não tem nada a ver com ele e também é muito mais fácil você culpabilizar alguém pelos erros que você comete, mas na minha opinião pessoal, eu acho que tem a ver sim um pouco com ele, porque querendo ou não, eu não sei se vocês viram aquele podcast que ela participou, foi tanto ela quanto o noivo dela, que ele tava explicando um pouco como aconteciam as coisas. Colocavam coisas na cabeça dela que na real
faziam ela não acreditar que ela era capaz. E agora que ela tá vendo que ela é capaz de fazer isso e muito mais, é o que eu falei, ela virou contadora. Ele tava incomodado com o que tava acontecendo. A partir do momento que a Larissa, que ela virou e falou assim, cara, eu vou aprender a fazer isso, e ela não tinha mais ninguém que não deixava ela fazer aquilo, ela aprendeu, ela virou administradora, ela virou contadora, ela virou advogada, ela virou empresária, irmão, tudo em 2, 3 meses. Foi economia, administração, publicidade, marketing. Então, provavelmente ele deve ter aberto os olhos dela pro que estava acontecendo. Ou então até mesmo ter oferecido ajuda, né? Depois a gente ficou sabendo também que ela ficou hospedada na casa dele durante um bom tempo, quando ela estava financeiramente mal, sem dinheiro, e estava resolvendo essa situação com os pais dela. Mas ela quis deixar isso claro na entrevista, que não tinha nada a ver com ele. Mas aí fica a critério de cada uma, se acha ou não que teve alguma coisa a ver com ele. Eu acho que sim, que teve uma pontinha relacionada a isso. Até porque ela tinha feito um comentário na foto de um dos ex-namorados dela e que ficou essa suposição, porque antes ela não gostava desse ex-namorado, a mãe dela, né? Não gostava desse ex da Larissa Manoela. E aí quando ela assumiu o noivado, aí a mãe ficou meio que soltando indiretas pela internet, sabe? Alfinetando, digamos assim. E a Larissa Manoela, ela até falou um pouco sobre isso na entrevista. Ela falou que de um determinado momento a mãe dela percebeu que não ia conseguir se infiltrar ou se intrometer muito nas escolhas e nas decisões dela. Eu sentia que era muito fácil colocar a culpa em quem estava comigo. E conforme eu fui crescendo, ela foi vendo que talvez ela não ia conseguir proteger para sempre. Porque quando a gente vai amadurecendo, vai ficando mais velha, a gente quer fazer nossas próprias escolhas, né? A gente não depende necessariamente da opinião de outra pessoa. Mesmo sendo a nossa mãe, a gente escuta, absorve, né? Porque por respeito e também por reconhecer que é uma pessoa que já viveu a vida mais do que você, mas a gente quer fazer as nossas próprias escolhas. A verdade é essa. A questão da Larissa Manoela com os pais já foi dito outras vezes em algumas entrevistas que ela fez, inclusive no Lady Night. Ela chegou a comentar que ela recebia uma mesada e ela sempre deixou muito bem claro que quem administrava o dinheiro dela era realmente os pais. E alguma vez você já foi passar seu cartão e deu não autorizado? Uma mensagem que pra gente acontece direto. Você já... Amor, sempre! Ó, o que as pessoas não sabem é assim, gente. Todo meu dinheiro quem cuida é o meu pai e minha mãe. E eu tenho uma mesada. Num cartão que a gente chama de salário mínimo de uma vida. Não, eu tenho uma mesada. E aí, quando eu quero gastar um pouquinho mais, eu guardo, tipo, uns 3 meses, porque daí acumula a minha mesada e aí eu gasto tudo de uma vez. Então ela já tinha comentado uma outra vez que recebia uma mesada. E a partir dessa mesada que ela comprava algumas coisas. E que se faltasse, ela pedia, né, um Pix, alguma coisa do tipo, pros pais. Você recebia alguma coisa, algum dinheiro? Eu recebi uma mesada mesmo. Qualquer tipo de pagamento, que fosse uma passagem aérea, a compra de algo mais supérfluo, eu tinha que pedir autorização. Me dá um exemplo prático disso que você está falando. Por exemplo... Só que mesmo assim ela ainda ia precisar da autorização deles para poder comprar ou qualquer coisa do tipo. O que não deixa de ser um pouco bizarro, né? Porque por mais que era, digamos assim, um cuidado na visão deles, não sei, mas é um dinheiro do trabalho dela, né? Como é que ela não pode gastar e não pode usufruir de uma coisa que é dela, que é do esforço dela. Mas enfim, eu vou deixar minha opinião pra comentar mais pra frente. Ela falou, né, dessa mesada na entrevista e também falou que essa questão de querer saber como funcionava o dinheiro dela, como eram as coisas, a partir dos 18 anos, que foi quando ela deu aquele estalinho tipo, mas e aí, como é que acontece? Quanto de dinheiro eu tenho? Como as coisas funcionam? Ela disse que ela ainda deixou claro que era o básico, né? Que ela teria que saber sobre o próprio dinheiro dela. Eu queria entender, então, esse negócio. Como estava essa questão financeira? Que nunca me era apresentado. Que eu não sabia o que eu recebia, o que estava sendo pago. Onde estava sendo investido, onde é que estava esse dinheiro, para que era usado, né? Do momento em que eu fiz 18 anos e que eu entendi que era o mínimo saber um pouco do meu negócio, do que eu estava provendo durante todos esses anos, né? Então, realmente, tudo isso é muito importante. Mas eu acho, eu iria querer saber disso até antes dos meus 18 anos. Com uns 16, uns 15 anos, eu já ia querer saber como é que funcionavam as coisas e por que eu estava recebendo uma mesada. Essa questão da mesada me pesa muito porque
porque foi dito, foram especulado que era uma mesada não muito boa. E teve gente que especulou também, né, quando vaza essas coisas, né, ai, vazou que a mesada era tal valor. Teve uma especulação que a mesada dela seria de R$500. Então, assim, como é que uma jovem que tem o estilo de vida dela, porque cá entre nós, o estilo de vida dela é um estilo de vida totalmente diferente do nosso. Como é que uma garota, uma adolescente na época, né, com o estilo de vida dela vai conseguir sobreviver somente com R$500 durante o mês todo? Não entra na minha cabeça se era realmente esse valor, né, porque a gente não tem certeza. Ela falou que era uma mesada, que precisava juntar o dinheiro quando queria comprar alguma coisa, mas a gente não sabe se é realmente esse valor. É só especulação. E, gente, quando vê esse questionamento da Larissa em querer saber como é que funcionava o dinheiro, como é que funcionavam as coisas dela, os pais meio que se irritaram com isso, principalmente a mãe dela. A mãe dela meio que se sentiu ofendida e até disse que ela não iria abrir mão de cuidar do dinheiro da Larissa, que a única coisa que ela não ia abrir mão era de cuidar do dinheiro dela. Quer me chamar de mercenária? Pode chamar. Mas que eu não vou abrir mão de 1 centavo é cuidar do seu dinheiro. O resto, você pode fazer aquilo que você quer. Eu acho muito importante frisar aqui que a Larissa, ela apresentou sempre provas de prints, de fotos, de áudios, de tudo que ela estava falando. Então não era só achismo. Além dela estar falando, ela tinha provas, ela tinha como provar. Então isso é muito importante, tá? A Larissa também falou em uma parte da entrevista que ela entendia, assim, que os pais, né, meio que desistiram dos sonhos, do trabalho para cuidar da carreira dela. E eu entendo que eles optaram por isso, por abdicar de suas vidas para estar comigo. Tem um pouco de verdade, né? Porque os pais meio que abandonaram as vidas, entre aspas, para poder cuidar, para administrar a carreira dela. Só que assim, gente, não é bem que tipo, ai meu Deus, eu abri mão do meu sonho para realizar o seu. Assim, Larissa começou na carreira bem novinha, começou com 4 anos, quando ela começou a desfilar. Quando ela começou a fazer sucesso, quando ela começou a ganhar dinheiro com aquilo, né, com o trabalho dela, meio que os pais viram que tipo, ó, vamos investir nisso, porque isso tá dando dinheiro, tá dando resultado, então a gente investe pra poder dar certo. Eu acredito que tenha sido isso. E quando eles viram que ela estava ganhando tanto dinheiro com a imagem da própria filha, é claro que eles não iam querer mais trabalhar, né, gente? Não iam querer mais fazer nada, porque aquilo estava sendo a renda da família. Uma criança estava conseguindo pagar todas as contas que tinha na casa, na família, e ainda conseguir dinheiro para lazer, para conquistar sonhos como casas, carros, enfim. Então, essa questão do ai, mas o pai e a mãe abdicaram da vida para poder cuidar da carreira dela, assim, é claro que eles iam abdicar da vida deles e para poder cuidar de tudo, para poder administrar o dinheiro da menina, porque eles estavam sendo muito bem remunerados para isso. Então, eu não defendo muito essa questão não, né? Mas tem gente que tá subindo muito essa questão e ela, inclusive, falou isso na entrevista, né? Que super entendia esse ponto. Tanto que foi por isso que ela abriu mão do patrimônio, né? De 18 milhões para dar pros pais, até para eles terem uma vida mais confortável. Além disso, ela conta que decidiu abrir mão de um patrimônio estimado em 18 milhões de reais e que deixou tudo para os pais. Você não vai entrar na justiça para reaver seu patrimônio? Não é minha vontade. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais. Essa questão dos 18 milhões que ela abdicou, né, de patrimônio, não é toda a fortuna dela, não é todo o dinheiro dela. Esse patrimônio estimado em 18 milhões de reais. Quando se diz 18 milhões, estamos falando de imóveis. Segundo a advogada Patrícia Proetti, são 9 imóveis que fazem parte das 2 empresas que Larissa tinha em sociedade com os pais e das quais ela abriu mão. E mais uma casa comprada fora do país em nome somente do pai e da mãe. Ao decidir pelo rompimento, Larissa ficou só com um desses imóveis. Patrimônio que estava acumulado na primeira empresa
empresa, que era a da Lari, né? Que ela abdicou, ela não vai brigar na justiça por isso, porque se ela brigasse na justiça, provavelmente ela conseguiria. Mas ela não quis, ela deixou pra eles, tipo assim, ó, essa é a garantia de vocês, pra vocês ficarem bem, viverem bem pro resto da vida. Tipo isso, sabe? Então assim não é como se ela tivesse abrido mão de todo o dinheiro dela. Ela abriu mão dos patrimônios, né, tipo assim, de casas, de imóveis que estavam associados à empresa da Lari. Então foi basicamente isso. Essa questão também das empresas foi dito na entrevista, também foi explicado como funcionava, e eram 3 empresas. Essa da Lari que eu já citei era a primeira empresa, a primeira que foi fundada, e era por onde eles administravam dinheiro, os contratos com as empresas para fechar parcerias, entre outras coisas. Esse primeiro contrato é extremamente importante, porque foi dito em uma conversa para Larissa, né, os pais afirmaram para ela que a porcentagem dessa empresa era 33% dividido igualmente para os 3. No fim do ano passado, o pai e a mãe afirmam que os 3 tinham cotas iguais, de 33% nesta empresa. É tudo holding, minha filha. E a holding ela é igual a da Lari, 33? Sim. Entendi. Depois ela descobriu que isso não era verdade, né? Que na verdade ela só tinha 2%, enquanto os pais dela tinham 98% dividido igualmente entre os dois. E quando eu descobri que essa porcentagem, ela não estava no papel, assim como me era ligado em conversas. Qual era? 2%. Que você tinha. E eles 98%. Exato. No caso, ela tinha que viver com 2%, enquanto os pais dela poderiam dividir tranquilamente 98%. Acho que tem algo errado aí, não é mesmo? A segunda empresa, ele tem só a Larissa como dona. Eu só não vou saber o nome da empresa. Mas a segunda empresa, eles têm só a Larissa como dona, mas tem uma cláusula no contrato que diz que os pais dela podem fazer qualquer coisa sem precisar do consentimento dela. A segunda empresa só foi aberta em junho de 2020, quando ela tinha 19 anos. Desta vez, a empresa pertencia só a Larissa, mas uma cláusula dizia que os pais tinham plenos poderes para tomar decisões sem prévia autorização da filha. Eu era a única sócia, mas eles eram 100% administradores dessa empresa. Ou seja, eles podem vender qualquer coisa, podem fechar contrato, cancelar contrato, fazer transferências sem a autorização dela. Então, por mais que ela seja a única dona da empresa, não faz diferença nenhuma, porque ainda assim quem controla vai ser os pais dela. E a terceira empresa era uma empresa host. A terceira empresa, ela era responsável por reunir o patrimônio da primeira empresa e da segunda empresa também. Digamos assim, era uma empresa para cuidar das outras empresas que já tinham. Então ela só servia para essa função. E essa sim tinha lá descrito, né, a porcentagem que os pais dela tinham dito, que era 33% para cada. A terceira empresa é uma holding dividida em 3 partes iguais, criada em maio do ano passado para reunir todo o patrimônio que estava na primeira empresa, o que nunca aconteceu, segundo Larissa. Só que a Larissa disse na entrevista que isso nunca aconteceu, que essa porcentagem nunca existiu. Com certeza, a parte que mais chocou todo mundo, que mais chocou a população e deixou as pessoas indignadas, foi referente ao tal do milho, gente. Que a menina não tinha dinheiro para comprar um milho na praia. Que ela pede, né, no áudio, nos prints, pro pai ou pra mãe fazer um pix de R$10 para ela conseguir pagar um milho na praia. A atriz pede R$10 para pagar um milho na praia. Silvana responde dizendo que não há saldo na conta da filha e manda os R$10 pro pix do vendedor. E logo em seguida no áudio a gente vê ela pedindo pro pai fazer um pix para ela comprar um milho, tomar uma água de coco na praia. Aí, pai, você consegue fazer uma transferência para minha conta para eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor? Tipo assim, fazer coisas básicas. Você ir pra um rolê, você ir pra praia e querer tomar água de coco e você não ter esse dinheiro na conta, no Pix pra fazer e ter que pedir autorização pros seus pais. E pra gente que somos meros assalariados, CLT, isso é totalmente normal. Falar, mãe, faz um Pix de R$2 aí que eu tô dura. Super normal. Mas uma pessoa, tipo assim, Larissa Manoela, tendo que pedir um Pix pra comer um milho, as pessoas ficarem indignadas. Tipo assim, como assim, gente?
Como assim? O que eles estão fazendo com o dinheiro dessa menina? Eu, inclusive, fiquei extremamente indignada. Tipo, meu Deus, parece que a menina tá na mesma situação financeira que eu, ou pior. A única diferença é que ela não tem dívidas, porque eu tô cheia de dívidas. Outra coisa também que chocou todo mundo, que todo mundo ficou, como assim, gente? Foi a questão realmente da casa que foi vendida, né, dos Estados Unidos. Pra quem conhece ou acompanha a Larissa Manoela, nem que seja um pouquinho, sabe que ela tem uma paixão pela Disney, que ela tinha essa casa lá em Orlando pra quando ela ficasse lá, porque chegou um determinado momento que ela tava indo tão frequentemente pra Disney que eles acharam melhor, né, comprar essa casa lá pra quando ela fosse, ela ter realmente um lugar pra ficar, uma casa. Então foi feita a venda dessa casa e ela até diz na entrevista que sim, ela foi comunicada da venda dessa casa porque era um valor muito alto do valor das transferências que ela ia receber, então ela precisou ser comunicada, mas que essa casa foi vendida pra dar como se fosse de uma entrada ou pagar uma parte de uma casa que eles tinham comprado no Rio de Janeiro. No exterior. Eu cheguei a ser comunicada das transações que eles fizeram, porque o valor era alto, então quando tudo isso veio à mídia e à tona, foi por conta de uma primeira casa. Assim, ela foi comunicada, porque o que os sites de fofoca estavam falando é que eles tinham vendido a casa dela e que ela nem sabia, nem tinha sido comunicada nem nada, que ela só soube depois que estava sem a casa. Mas eu acredito que se fosse uma decisão somente dela, que ela não teria vendido. Mas eu acho que ela não teve muita escolha, até porque a casa estava no nome deles e eles poderiam fazer o que eles quisessem, porque quando foi comprado a casa, ela ainda era de menor. E eu acho que mesmo se tivesse no nome dela, não ia fazer tanta diferença assim, por causa do primeiro contrato, né, de imóveis que ela tinha, que toda e qualquer decisão quem ia tomar era os pais de qualquer jeito. O Fantástico até mostrou um áudio que a mãe dela tinha gravado, que ela disse pra Larissa, a Larissa agora só ia ter o título de mãe. Pra ela só ia ter o título. Pra você, eu só vou ser título de mãe. Teve muita gente que não entendeu o que ela quis dizer, mas basicamente o que ela tava dizendo pra Larissa é que ela não era mais mãe da Larissa, ela só ia ter o título de mãe, sabe? Que ela só tava ali de enfeite. Que ali agora ela era a usurpadora, vestida a capa dela pra poder tirar todos os bens da menina, que era só o título, que ela não era mais mãe da Larissa. Sabe? Foi basicamente isso que ela quis dizer. Então é um áudio bem forte. Eu acho que não se diz isso pra uma filha de jeito nenhum. Principalmente sendo uma filha única, né? Porque Larissa é filha única. Ela até fala isso no Fantástico, que quer muito que eles consigam resolver de alguma forma, porque ela é filha única, ela preza muito pelo amor dos pais. E em toda a entrevista que ela dá pro Fantástico, ela tá extremamente abalada, ela está extremamente triste, com a carinha de choro. Então se vê que foi muito doloroso para ela chegar a esse ponto e ter que trazer isso a público. É muito importante também dizer que antes dela separar, né, desvincular a empresa, a carreira dela com os pais, ela tentou resolver isso de diversas vezes. Ela até fala que tentou colocar a empresa 60% para ela e 40% para eles. E que eles não aceitaram essa proposta e que a proposta deles votou, né, no caso uma contraproposta, que seria, eles queriam que fosse 60% para eles e 40% para a Larissa. E é claro que ela não aceitou essa proposta. Eu propus a gente conseguir fazer essa divisão entre 60% para mim e 40% para eles. E quando a resposta voltou, através do advogado, 60-40 para eles e 40% para mim foi o que eu recebi. Para mim não fazia sentido, eu pensei, então vamos tentar chegar num acordo de 50-50. Os pais concordaram com a divisão meio a meio da empresa, mas segundo Larissa, desde que ganhassem 6% da renda da filha pelos próximos 10 anos. Como se fosse uma pensão, exatamente. E disse para eles que ela tentou novamente fazer um acordo que seria de 50% para cada. Ela tentou, né, os 50-50, eles aceitaram, mas eles só iam aceitar se eles ganhassem uma mesada de 6% de tudo que ela recebesse durante 10 anos da vida dela. Ou seja, como se não bastasse estar mamando nas tetas
esse tempo todo, eles ainda queriam continuar mamando mais 10 anos. Ai, gente, sincero e honestamente, eu já não concordo com esses 50-50%, né? Eu acho que 30% é muito, os 40% que ela ofereceu foi muita coisa, entendeu? Acho que 10%, sei lá, 20%, e olhe lá, sei lá, eu acho que eu não conseguiria ter essa maturidade ou então essa vontade tão grande de continuar os laços com os meus pais se isso acontecesse comigo. Mas assim, Larissa Manoela é uma pessoa incrível, extremamente evoluída, brilhante, inteligente e tudo mais, mas eu com certeza não conseguiria ser assim. Ela até mostrou um print que ela mandou pro pai dela, um textão na verdade, falando que ela preferia perder até o empresário do que o pai, porque pra ela a relação com o pai obviamente era extremamente importante. Eu prefiro perder o empresário do que perder meu pai. Eu a todo instante tentei fazer com que essa conversa, esse assunto, ele fosse desdobrado de uma maneira simples. Ela não queria deixar que dinheiro destruísse a família. E isso, gente, eu tenho até que concordar com ela, né? Porque ela tava tentando trazer de volta os pais dela. Ela não queria perder isso, o laço com os pais. Porque dinheiro se resolvia, colocava outra pessoa pra administrar, sabe? Claro que não deu certo as negociações. E a Larissa tirou os pais, desvinculou os pais da empresa, né? E começou a administrar ela mesma a empresa e fechar contrato com as publicidades que ela tinha que fazer, com as empresas que ela tinha que fazer publicidade. A repórter perguntou pra Larissa se ela ia tentar reaver o valor, né? Que é realmente patrimônio de 18 milhões. E ela falou que não vai reaver, que realmente vai abrir mão de tudo pra deixar pros pais. O Fantástico até tentou entrar em contato com os pais dela pra ver se eles cediam a entrevista, pra mostrar o ponto de vista deles, pra dar a versão deles, mas eles não deram entrevista. A única coisa que eles deram foi uma nota a partir do advogado, que ela tava dizendo mentira, que tava dizendo inverdades, né? E que ela tava sendo injusta. E falou também que a Larissa sabia sim do percentual da empresa. Agora sim, gente, a primeira empresa, que é a da Lari, que ela só tinha os 2%, eu não lembro basicamente com quantos anos foi feita essa empresa, mas se a empresa foi feita quando ela era nova, ela não tinha muito noção de valores. Ou até mesmo se ela fez depois de maioridade, tipo 15, 16 anos. E ai filha, assina aqui esse contrato que é uma empresa, e ela só assinou, não leu. Porque ela ter assinado não significa dizer que ela leu, que ela sabia, porque ela tava confiando realmente nos pais dela, né, gente? Até porque eram os pais dela. A parte mais cômica é eles falarem no final dessa nota, né, que eles vão continuar amando a Larissa incondicionalmente. E eles ainda falam... Aí chega a ser cômico. E eles ainda falaram que ela nunca tentou entrar em contato com eles. Ela que não entrou em contato com eles, e não eles que não entraram em contato com ela. Então, assim... Eu não acho nem que isso foi uma defesa. Eu acho que eles estavam meio que tipo, não, isso não é verdade. Não é bem assim. Você está vendo por outro ângulo. Porque basicamente foi isso. Porque eles não apresentaram provas, não apresentaram argumentos, só falaram tipo assim, não, você tá mentindo. Isso aí que você tá falando é mentira, tá bom? Foi basicamente isso que eles fizeram. Não teve provas, não teve nada. Depois dessa bomba que a Larissa jogou no colo de todo mundo no Fantástico, que todo mundo parou pra assistir essa entrevista no Fantástico, inclusive saiu no Dia dos Pais, é uma data bem interessante pra fazer essa entrevista, teve a queridinha entrevista da mãe dela no Fofocalizando com a Cris Flores, que inclusive a Cris Flores foi massacrada. Teve até uma comparação icônica dessa entrevista com a grávida de Taubaté, pra dizer que ela acredita muito fácil nas pessoas. Tava a internet toda a favor dela. E uma pessoa fala que não tá, aquela pessoa obviamente vai ser bombardeada. Mas assim, contra provas não há argumento. E a Larissa tem prova. Nessa entrevista que a mãe da Larissa Manoela deu, a gente já vai ver coisas bem peculiares, né, gente? O típico pronunciamento. Eu errei, mas errei tentando acertar. Cabelinho cortado, arrumadinho, maquiagem bem singela ou quase sem maquiagem, carinha de choro, roupinha de senhora, fotos da família, né, atrás, no fundo. Então, assim, o cenário foi muito bem trabalhado. Então, assim, essa questão do cenário, de chorar, quem me conhece sabe, isso aí a internet toda já tá cansada de ver. Então, ninguém cai mais nessa.
tá? Isso aí já é o óbvio. Então ela tava com esse cenário bem todo pré-pronto, né, pra fazer a entrevista. Eu vou ser sincera com vocês, eu não assisti a entrevista toda, até porque eu acredito piamente na Larissa Manoela. Não assisti a entrevista toda, mas eu vi trechos importantes, né, na internet e no YouTube. E basicamente ela negou tudo, chorou bastante, falou que ama a filha, não mostrou provas de nada. Tem até uma parte que ela chora bastante falando que a Larissa Manoela pediu pra juntar as barras e as roupas dela. As roupas que ela pediu pra eu mandar pro Rio de Janeiro com todas as coisas dela. Assim como tem um monte de coisa lá em cima que ela pediu, as bonecas. Então, basicamente isso. Ela negou. Disse, inclusive, que a Larissa tinha acesso a cartão de crédito pra quando ela quisesse usar cartão Black, né? Que é o cartão Pam, que tem limite muito bom. Se ela quisesse com o cartão dela? Ela sempre pôde comprar tudo que ela quisesse. De qualquer valor? De qualquer valor. Inclusive carro. E eu acho que isso... bolsa, sapato, era bem mais caro do que um milho na praia. Ela tinha acesso a esses cartões e que é uma tremenda mentira essa piadinha do milho, que ela ficou sem dinheiro pra comprar milho na praia. Ai, Cris, você acha mesmo que a Lari não teria 10 reais ou sei lá quanto pra comprar um milho na praia? Você acredita nisso? Ela ainda até faz uma piadoca com a Cris. Ah, Cris, você acha mesmo que a Lari não ia ter dinheiro pra comprar um milho na praia? Mas assim, né, gente? Não foi basicamente ela que disse, né? Foram os prints, as provas que ela apresentou, né? Que ela realmente não tinha dinheiro, que a conta dela tava zerada. Ela comprar um milhozinho na praia, tomar um mate, uma aguinha de coco. Então, assim, ninguém acreditou muito nessa entrevista dela, porque ela só chorou e falou que era tudo mentira, que ela amava muito a filha dela. Ai, meu Deus, pobre de mim. Meu ganso dos ovos dourados está indo embora, cresceu e teve opinião própria. Foi basicamente isso a entrevista, né? A entrevista toda foi basicamente isso. E pra fechar com chave de ouro, para dar uma lapada em toda essa encenação que foi essa entrevista, o Fantástico soltou nada mais, nada menos que uma segunda, number 2, parte da entrevista com a Larissa Manoela. E isso ninguém estava esperando. Parece que eles estavam realmente prevendo que isso ia acontecer, né? Que ela ia se pronunciar, que eles iam precisar de mais provas. Então, tipo assim, tudo se encaixou perfeitamente. Tipo, meu Deus, gente, alguém promove esse estagiário, porque ele tá de parabéns. Nessa segunda parte, a gente vai ter uma advogada falando com toda a propriedade do mundo sobre esse caso da Larissa Manoela. E ela falou, inclusive, da questão dos cartões, que a mãe dela tinha dito que ela tinha acesso aos cartões. E a advogada falou, sim, ela tinha acesso aos cartões. Mas a questão não é acesso aos cartões, é poder utilizar os cartões. Porque até para utilizar, ela ia ter que pedir autorização do mesmo jeito. E após os 18 anos, lhe era fornecido cartões de crédito, sim. Mas esses cartões, ela não tinha autorização para uso. Tanto assim que se ela quisesse comprar um sapato, ela precisava pedir. Posso comprar esse sapato? Estou precisando. E o pai, então, autorizava e dizia, inclusive, em qual cartão poderia comprar. Agora, ela tinha uma vida que era a vida que os pais forneciam para ela. O que nós estamos discutindo aqui é a liberdade dela sobre um dinheiro que era dela, porque era fruto do trabalho dela. Ela até postou um print que mostra que ela tava pedindo permissão para comprar um sapato pro pai, falando, pai, eu posso passar esse sapato aqui no cartão, porque eu tô precisando dele. Então, assim, o pai ainda fala, não passa esse daqui, porque o daqui não sei o que, e esse daqui não sei o que. Então, assim, não é questão de ter acesso. Acesso ela tinha os cartões, mas ela ainda assim ia ter que pedir permissão para usar os cartões. O cartão que era dela, com o dinheiro dela, mas ela ainda assim tinha que pedir permissão para utilizar. Essa era a questão. Inclusive, essa questão que eu falei para vocês, né, dos 18 milhões, que não é o valor total da fortuna dela, é só da primeira empresa que ela tinha em conjunto com os pais, dos imóveis. E esse é um valor, inclusive, estimado, né, porque provavelmente não deve ser isso, deve ser até um pouco mais ou um pouco menos, não sei. Ela até explicou que não foi nem todos os imóveis que ela deixou para os pais, que teve um imóvel que ela ficou, mas que esse
imóvel ela teve que vender para dar de entrada para a casa que ela tá morando hoje. Então, assim, o único bem que ela tinha, ela ainda teve que vender para dar entrada na casa. Eu tenho um apartamento que eu acabei de vender para poder pagar a casa que eu tô morando hoje e que eu tive que pegar um empréstimo para poder quitar. A advogada diz que quando Larissa foi ao banco para solicitar o crédito imobiliário, teve o pedido negado. Porque ela não tinha movimentação bancária, não tinha histórico bancário. Ela, inclusive, falou, tanto ela quanto a advogada, que ela teve empréstimo negado no banco, porque ela não tinha transações no banco, porque você precisa ter certas movimentações bancárias para conseguir fazer um empréstimo tão grande, de um valor tão alto. A advogada chega até a falar em questão quando ela realmente toma a empresa para ela, né, que ela começa realmente a administrar a carreira dela sozinha, que ela começa a fazer isso, que realmente portas se abriram para Larissa e que ela sentou para ver o que tinha acontecido, onde é que estava o dinheiro dela, quanto de dinheiro ela tinha, olhar transações bancárias e tudo isso. E que quando ela fez isso, ela viu uma grande quantidade de transferências bancárias da conta da empresa, né, da empresa no nome dela, para contas pessoais dos pais. E que somando esse valor, era um valor extremamente exorbitante, um valor muito grande. Analisando, fazendo imposto de renda, é que ela foi analisar, né, o que havia acontecido nessa conta no último ano, de janeiro de 2022 a fevereiro de 2023. E aí sim, ela se surpreende verificando que haviam várias transferências feitas da conta dela para contas dos pais. As quantias são diluídas, mas a soma é vultuosa, é uma soma superior a 5 milhões de reais. Eles falaram que é um valor superior a 5 milhões de reais. Tipo assim, gente, 5 milhões de reais feitos, transferências da conta bancária da Larissa Manoela, né, pra conta pessoal dos pais dela. Dados da conta da empresa de Larissa, em junho do ano passado, há transferências de 1 milhão e de 500 mil reais. Em julho, as movimentações somaram quase 850 mil reais. Em agosto, uma transferência de 500 mil e em um dia só, mais 200 mil. E as transações seguem até os pais perderem acesso à conta em fevereiro. Gente do céu! E assim, essas transferências aconteceram no momento em que tava tudo dando errado, digamos assim, né? Que eles estavam vendo que a casa ia cair, digamos assim. Alô, Cleitinho? A casa caiu, parceiro. O quê? Como assim? Sai daí, meu irmão. Vai... Até eles não terem mais acesso à conta da Larissa Manoela, que foi quando ela tomou pra ela, que decidiu, né, tomar conta da própria carreira. Então foram feitas essas transferências até o momento que eles não tiveram mais acesso. Então, assim, eram feitas transferências pequenas, entre aspas, né? Eram feitas várias transferências pequenas ao decorrer dos dias e dos meses, que a soma vai a mais de 5 milhões de reais. A advogada ainda deixou bem claro que todo esse dinheiro nunca foi prestado contas, tá, gente? Então a gente não sabe onde é que tá esse dinheiro, o que foi que aconteceu, porque eles não declararam esse dinheiro, só foi tirado da conta da Larissa pra conta deles, e é isso, tipo, cadê esse dinheiro? Sim, cadê? O quê? Cadê o dinheiro da boneca? A boneca comédia. Olha. Cadê os 5 milhões da Larissa Manoela? Ela também disse nessa segunda parte da entrevista que ela ficou 3 meses sem plano de saúde e que ela nem sabia disso. A sócia dos pais, que ela estava sem plano de saúde por falta de pagamento. Você ficou quanto tempo sem plano de saúde? Eu fiquei 3 meses sem plano de saúde. Sem saber? Sem saber. Ou seja, já pensou, ainda bem que não aconteceu, mas já pensou se acontece alguma coisa com ela nesses 3 meses que ela tava sem plano? Gente, que perigo. Como é que deixa a própria filha sem plano de saúde durante 3 meses e ela nem sabia disso? Lembra aquela parte que eu falei com vocês de que ela tava triste porque tava arrumando as coisas da Lari, que ela tava pedindo as roupas dela e as coisas dela? Nessa segunda parte da entrevista, a Lari também falou que ela foi impedida de entrar no condomínio para pegar as correspondências dela. Foi impedida de entrar num dos imóveis da família na zona oeste do Rio de Janeiro. Ela buscava produtos enviados por marcas com quem ela tinha contrato. E aí foi a surpresa dela que ela foi barrada de ingressar no prédio. Não pôde entrar? Não pôde entrar. Eu não queria nem chegar aí até o apartamento, mas sim tirar correspondência, as coisas que chegavam no nome, mas o meu acesso foi bloqueado. Ou seja, ela não
queria nem entrar pra pegar roupa, essas coisas, ela só queria pegar correspondências, principalmente de publicidade, né, gente, de recebidinhos que blogueira famosa sempre recebe, principalmente a Larissa deve receber das parcerias, né, pra poder divulgar, pra poder fazer o trabalho dela no Instagram, nos stories. Ela não pode entrar, ela foi impedida de entrar, foi barrada de entrar em uma casa, em um apartamento que foi comprado com o dinheiro dela. Tem até uma parte da entrevista muito interessante que ela rebate de novo nessa questão de que ela não tentou conversar com eles, que ela não tentou resolver isso pacificamente, e ela fala que isso foi uma dor muito grande pra ela ter que trazer isso a público, e deve ser muito doído mesmo você ter que falar mal dos seus próprios pais e ainda em rede nacional pra todo mundo ver, né? E ainda teve uma briga bem calorosa entre elas duas, entre mãe e filha, que foi no Natal, que ela mostrou os prints, que ela mandou um textão tão lindo pra mãe desejando um Feliz Natal, que as coisas melhorassem, porque assim, a mãe da Larissa e o pai foram chamados pra passar o Natal junto com a família do noivo dela, só que eles não aceitaram. Então a Larissa foi passar o Natal com a família do noivo e os pais passaram o Natal eles lá, no canto deles. E aí foi aí que a Lari mandou, né, um textão desejando um Feliz Natal e blá blá blá. E aí é nessa parte que a mãe fala, vai, Larissa. Na noite da véspera de Natal, Larissa envia uma longa mensagem para Silvana. Diz que tenta entender as escolhas da mãe e do pai e que também fez a dela. Pede que Jesus renasça no coração da mãe e encerra a mensagem dizendo que sente falta da melhor amiga, que está lá para quando a mãe quiser e que ela tenha uma linda noite de Natal. A mãe responde com um palavrão e diz: esqueça que eu sou sua mãe. Nem li sua mensagem e já apaguei. E ainda fala que apagou a mensagem e nem leu. E, gente, no aniversário do menino Jesus, simplesmente a Mona manda a filha ir a... E ainda fala que nem leu a mensagem de Natal da menina, tipo... Gente, tadinha. Uma mensagem de Feliz Natal, tipo assim, um textão tentando se reconciliar. Novamente, tentando fazer as pazes com a mãe. E a mãe de novo, ignorando, sendo um pedaço de cavalo com a menina. Esse print, essa conversa, ainda teve uma parte que foi divulgada, mas não no Fantástico, na internet, que ela fala mal da família do noivo. E aí vem aquela teoria que eu falei pra vocês no começo, que tem a ver sim com o noivo dela, só que ela não quis meio que expor demais ou até mesmo prejudicar a família do noivo, ou enfiar o noivo nisso mais, né? Porque você sabe, tipo, ai, tem tudo culpa do novo namorado da Larissa Manoela, sabe? Ela só quis evitar mais crítica e mais falatório na internet. Eu acredito que tenha sido isso. Nessa parte do print que mostra na internet, a mãe da Larissa Manoela fala uma coisa bem problemáticazinha. Inclusive, ela está sendo investigada, se eu não me engano, é pela polícia do Rio de Janeiro, né? Pelo que ela falou, porque eu não posso nem falar o que foi que ela falou, mas vou deixar aí o print na tela pra vocês terem uma noção. Aí no print ela pega e fala pra Larissa ficar, né, com a família do noivo dela. Sim, gente, eu acho que ainda tem muita coisa pra desenrolar dessa história. Acho que eu consegui fazer um resuminho bem legal do que tá acontecendo, mas eu realmente acho que vai aparecer mais coisas. Tem muitas águas pra rolar ainda, mas eu espero que a Larissa encontre paz. E justamente o que ela falou, né, que tá tentando cuidar muito da saúde mental dela, né, que tá fazendo psicólogo, né, e tal, tá fazendo terapia pra poder ajudar ela. Eu espero de verdade que ela encontre a paz que ela tanto quer, que ela falou que abriu mão desse dinheiro pra ter a paz dela. E realmente, nada compra a nossa paz. Então eu espero que ela realmente encontre a paz, que ela encontre tranquilidade e que tudo dê certo pra ela. E que ninguém fique associando tudo que ela tá fazendo ao noivo dela. Até porque ela é uma mulher de 22 anos que pode fazer as próprias escolhas e que não tem realmente culpa das coisas que tá acontecendo com ela. E eu vi uma youtuber que eu sigo falando uma coisa extremamente importante e eu concordo. Que ela consiga criar forças nela mesma e se apoie nela mesma, que ela não se apoie em outras pessoas nesse momento frágil que ela tá, pra conseguir força, porque as pessoas podem usar disso, usar da fragilidade dela nesse momento que ela tá agora. Então que ela encontre força nela mesma e se apoie nela mesma e consiga realmente superar tudo isso e consiga muitas parcerias, conseguir o patrimônio dela de novo, porque realmente ela merece. Ela é uma pessoa incrível. Larissa Manoela, gente, Larissa Manoela é uma pessoa incrível. Pra vocês terem noção, e eu tenho certeza que ela vai conseguir conquistar tudo que ela quer conquistar, e ela ainda tem muita carreira pela frente. E é isso, Larissa Manoela. Se você estiver me assistindo, um beijo, você é incrível. Beijo.
Mas é isso, gente, o vídeo de hoje foi esse, o Tantantan News foi esse, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha, deixa um comentário aqui do que vocês acharam. E se vocês querem mais notícias bombásticas desse jeito, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.